do outro lado, estando já à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curado. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos ficaram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso. E mandou que dessem de comer à menina. Amém? Pai, estamos diante do texto da tua palavra. Esse texto e a palavra valem a nossa vida. Nós vivemos por isso agora. Desde o dia que o Senhor nos encontrou no caminho, quando estávamos perdidos, nós passamos a viver por esse texto, por essa palavra, que se transforma agora em chão para a gente andar e caminhar, que é a verdade sobre nós. Por isso a gente entende que o Evangelho não tornou-se verdade, porque quando o lemos, nós concordamos com ele. Mas o Evangelho é a verdade, porque quando revelou-se a nós, nos deu a chance de discordarmos de nós mesmos. Hoje a gente olha para a Escritura e diz não aos nossos desejos e não às nossas vontades, por causa da palavra. Por isso que nessa manhã essa palavra encontre um lugar no nosso coração e faça todas as cirurgias necessárias para o nosso bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o encaixe dessa narrativa, dessa passagem dos evangelhos, ele é perfeito. Né? Tudo o que aconteceu e a forma como foi contado mostra como Jesus tinha um plano, uma agenda. Até quando parecia que Jesus estava improvisando, ele não estava improvisando, né? Ele estava fazendo tudo de um jeito certo, de um jeito correto. Se você recuar um pouquinho nos versos que eu li, você vai perceber que o capítulo 5 começa com a libertação de um homem possesso de espíritos malignos, né? Que a gente chama de o endemoniado gadareno, da cidade de Gadara. Gadara é uma ilha, Decápolis é uma ilha,
de 10 cidades, por isso Decápolis, né? No grego 10 cidades. Jesus vai para esse lugar de barco e quando ele desembarca na cidade chamada Gadara. Quando ele desembarca lá, logo vem dos montes, né? Do cemitério que ficava nas montanhas, um jovem nu, todo machucado, com um aspecto monstruoso, com um aspecto fantasmagórico, aterrorizante, se prostra aos pés de Jesus e Jesus o libera. Há uma conversa, um diálogo. E o interessante é que aquele povo de Gadara, quando viu aquele jovem vestido, são, penteado, cheiroso, não mais no cemitério, quebrando correntes e todo machucado, eles se assustam com o que acontece e expulsam Jesus do lugar. Jesus dá um prejuízo, né, para alguns, porque os demônios vão para uma vara de porcos, esses porcos se jogam no mar, se jogam na água. Não sei se essa foi a razão principal de terem expulsado, mas fato é que não querem Jesus lá. E expulsam Jesus. Então nós temos, no início da narrativa, uma multidão mandando Jesus embora. Jesus volta para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus tem o que a gente pode chamar do seu QG, né? Seu quartel-general, o lugar onde ele mantinha tudo que fazia, era a partir de Cafarnaum que ele fazia tudo isso, tudo que fez, o seu ministério. Quando ele volta, tem uma multidão recepcionando. Então aqui a gente já vê o primeiro contraste. Uma multidão expulsa e Jesus vem para uma multidão que agora está aguardando, esperando que ele venha. Tem um grupo que quer ele longe e agora tem um grupo que quer ele perto. Né? Esse grupo o comprime, e isso é comum no ministério de Jesus. Né? O tempo todo Jesus está cercado de pessoas. Jesus se revela, por exemplo, a Pedro, na primeira peça maravilhosa de Pedro. Jesus tem que entrar no barco e ir uns metros para dentro d'água, porque tem uma multidão na areia jogando ele para o mar, jogando ele para o lago de Tiberíades ou o mar da Galileia. Então sempre tem a multidão. Agora sim, você já andou no meio de uma multidão, já teve que ir a um lugar, tem que chegar a um lugar onde tem um monte de gente no caminho? Se você já foi a algum show na vida, você sabe mais ou menos o que é você ser apertado, né? Você ser comprimido e você querer um lugar melhor, querer chegar mais perto ou querer chegar em alguém. É muito difícil, de maneira que você escolhe o lugar que você está e diz, eu vou ficar aqui, porque não tem nem como mais ir embora, não tem nem como mais ir para frente. Eu tenho que ficar agora parar e esperar acabar isso aqui para poder me movimentar para a direita ou para a esquerda. Mas a gente percebe no texto que tem alguém que chega e rompe a multidão. O texto não diz que Jairo já estava na frente de todos esperando. O texto diz que Jairo chega. E quando Jairo rompe a multidão, a gente faz a primeira pergunta: como esse homem conseguiu cruzar uma multidão dessa com tanta facilidade? E aí o texto deixa claro, ele era um dos chefes da sinagoga. Ele tinha prestígio. Por isso que quando ele aparece, todo mundo abre caminho. Abre-se um corredor para ele passar. Ele vai dizendo, eu quero falar com ele, me dá licença. E as pessoas vão abrindo porque é Jairo quem está dando. E aí, quem sabe também a primeira reação que o povo esperava de Jairo era que Jairo expulsasse Jesus como os gadarenos fizeram. Porque como Jairo é chefe da sinagoga, Jairo não tinha razões para gostar de Jesus, porque Jesus denunciava o tempo todo a sinagoga. Os fariseus, o tempo inteiro ele estava denunciando a eles. O tempo todo Jesus estava mostrando a religião corrompida deles. Então todo mundo espera que Jairo vai ter uma reação dessa, de expulsar Jesus, de mandar Jesus embora. Você não é mais bem-vindo na nossa cidade. Mesmo porque Jesus também tinha acabado de voltar de um lugar gentil, do meio de Decápolis, um lugar que não era bem visto pelos judeus, porque era habitado por não-judeus. Mas o fato é que acontece o que ninguém esperava. Jairo, quando se aproxima, ele se prostra. E o texto é claro em registrar a palavra prostrar-se, né? Que é muito mais que ajoelhar-se. Ajoelhar é ficar sobre os joelhos, prostrar-se é ficar com o rosto no chão. Jairo deita aos pés de Jesus, literalmente falando. E ele faz isso por uma razão. Ele tem uma filha que está doente. A filha dele está adoentada a ponto de morrer. O texto vai dizer que a menina tem 12 anos de idade. 12 anos de idade para uma mulher, naquele tempo, até ainda hoje, na cultura oriental, na cultura judaica, 12 anos é quando a menina se torna mulher. Com 12 anos, ela se torna mulher, exatamente por causa do seu ciclo. Eles têm essa ideia. Então, a partir dali, ela deixa de ser uma menina, uma adolescente, para se tornar uma mulher. Ele chama ela de filhinha, porque ele percebe que a sua filha não vai se tornar uma mulher.
Ele não a chama pelo nome. Ele chama ela de filhinha. Já ainda tem esse afeto. Quando ela estava na flor da idade, Senhor, pronta para se tornar uma mulher apta a gerar filhos, ela está nessa situação. A minha filhinha, ela morrerá se não fizer nada. Venha e imponha as mãos. O que a gente percebe nessa primeira parte do texto? Até a gente percebe um homem que vive da religião, que vive sendo o principal na religião, que tudo o que ele diz é acatado, que tudo que ele interpreta é tido como a interpretação final, cabal. Um homem que tem todos à sua disposição, porque ele é chefe da maior instituição judaica depois do templo, a sinagoga. Já esse homem, ele tem todo esse prestígio, ele é o homem da religião. Eu comecei lendo João 3 sobre Nicodemos exatamente para fazer esse contraste. Nicodemos é outro também, um mestre da lei, alguém da sinagoga, importante. Veja, enquanto Nicodemos busca Jesus à noite, busca Jesus de madrugada, para que ninguém saiba, porque ele não quer ter problemas com as pessoas da religião. Ele não quer ter problemas com os outros líderes. Ele está curioso sobre Jesus, mas ele diz: procurar Jesus à luz do dia, diante dos olhos de todos, vai me trazer um problema. Então eu faço meio escondido. Eu vou procurar Jesus à noite, escondido. Eu vou ter uma conversa só eu e ele. À noite, só nós dois. Porque ele tem medo da repercussão. Jairo não tem esse problema. Jairo vai até Jesus de dia, diante de uma grande multidão, e não só chama Jesus para um canto e diz: senhora, tem como você me dar 5 minutos do teu tempo a sós? Não, ele se joga aos pés de Jesus e revela o seu coração e sabe que fazendo isso, bye bye, chefe da sinagoga. Quando ele faz isso, ele sabe, perdi tudo, todo o prestígio. Nunca mais cruzo uma multidão do jeito que eu cruzei agora, com facilidade. Na próxima não tenho mais lugar. Porque agora eu me expus. Porque Jesus é inimigo da sinagoga. Não porque Jesus queria ser inimigo deles, mas porque eles declararam Jesus o seu inimigo. E esse homem abandona isso. Ele abandona um dos maiores postos dentro do judaísmo, ser chefe de sinagoga. A sinagoga foi instituída depois que eles perderam o templo, né? Quando o templo é destruído por Nabucodonosor, eles são levados cativos. Quando eles voltam com a ideia de fazer esse tipo de congregação. Tem o templo, mas a gente precisa fazer outros lugares de culto, porque se perdermos o templo de novo, como fica? E aí as sinagogas são criadas. Nesse período de Jesus, praticamente todas as cidades tinham uma sinagoga e um chefe, e um príncipe, alguém que coordenava, um líder. Junto com ele tinham mais 9. O texto diz que ele era o principal dos 9. E a sinagoga observava a lei judaica, ela era lido um texto, como nós fazemos aqui, como se fosse um culto. Alguém explicava o texto e eram feitas orações e observadas alguns ritos da religião judaica. Então era um lugar importante. Esse homem se deita aos pés de Jesus e abre mão disso. Ele diz: olha, a minha filha está morta e ser chefe da sinagoga não está resolvendo o meu problema. Agora, se Jesus cura, e eu já vi ele curar, e eu sei que ele cura, porque Jesus já tinha feito muitos milagres em Cafarnaum, o que ele diz? Então deixa isso para lá e eu vou atrás de quem me interessa. Ele deixa algo por causa de Cristo. Ele abandona alguma coisa que é relevante por causa de Cristo. Alguma vez na vida nós já fizemos isso também. A gente já abandonou alguma coisa por causa de Jesus, porque a gente percebeu que ficar com aquilo não trazia nenhuma vantagem. Não trazia nenhuma vantagem quando uma vantagem era necessária. Trazia outras vantagens, né? Ser popular é vantajoso. Para quem gosta de ter o ego inflado, é. Para quem gosta de ser elogiado o tempo inteiro, é. É bom ser popular, né? É bom ser popular na escola. É bom ser popular no trabalho. É bom ser popular nas festas familiares. É bom ser popular onde a gente vai. A gente gosta disso. Jairo aqui tem tudo, gente. Vocês acham como que era a vida desse homem? A vida desse homem é boa. Ele é chefe da sinagoga, né? Ele é líder de uma religião que exige dos liderados tudo. Jairo, quando passava, ele tinha todo tipo de reverência que você imaginar.
As pessoas procuravam não provocá-lo, né? Porque provocar Jairo era provocar a sinagoga. Provocar a sinagoga era trazer sobre si a lei, era trazer sobre si o juízo de homens. Então você tinha que andar certinho com eles. Você tinha que andar de maneira correta. Jairo é o exemplo. Eu fico a me imaginar lendo o texto se alguma vez Jairo já tinha se prostrado diante de alguém. Agora, uma coisa eu não tenho dúvida, que houveram muitos que se prostraram diante dele, e isso houver. Porque ele é o chefe da sinagoga. Ele olha para a situação e diz assim, tudo isso aqui vai ser jogado fora, porque a minha filha está morrendo. E se Jesus pode curar minha filha, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E não me importo mais com o que eu possa perder, com o que eu possa deixar para trás, com o prestígio que possa ser arrancado de mim, com as vantagens que eu tenho por ser quem eu sou. Não me importa se eu posso agora cruzar uma multidão e depois não vou poder fazer isso. Não me importa se eu não preciso pagar por nenhum almoço, porque quando eu chego num lugar para comer, alguém paga o meu almoço. Não me importa se agora, quando eu vou comprar fruta, sempre alguém para do lado e diz, não, deixa comigo, eu pago. Não importa, o que eu quero é a minha filha. O que eu quero é ela comigo. E já lhe diz isso, e faz isso. Se prostra, suplica, implora, se humilha. Vocês conseguem imaginar a dificuldade que foi para esse homem? Porque o texto narra uma coisa acontecida e a gente acha que Jairo já era crente. Que para Jairo foi muito fácil deitar nos pés de Jesus Cristo. Não é só ele abandonar a religião e prestígio, é abandonar tudo que ele cria, gente. Tudo que ele acreditava. Jairo chega num ponto da vida dele em que tudo que ele acreditava não funciona com ele. Porque a filha está morrendo. Entende isso? Para Jairo foi muito difícil fazer isso aqui. Como para nós é muito difícil abandonar coisas também que nos fazem bem, massageiam o nosso ego. A gente quer Jesus, mas a gente também quer outras coisas. A gente quer Jesus, mas a gente também quer o elogio. A gente também quer o aplauso. A gente também quer o cargo. A gente também quer o prestígio do negócio. Já nós no seminário e os alunos de primeiro ano todos empolgados, né? Curso teológico, vou sair daqui, vou pastorear uma igreja. E eles dizem assim, alguns, né? Nós somos a nata da Igreja Presbiteriana Renovada. O que havia de melhor nas igrejas foi enviado para cá como se fosse o centro de treinamento. Nós somos os Avengers. Nós somos mais que humanos. A nata da igreja está toda aqui. Essa nata. Aí o pastor Leandro escutando aquilo, eu sentado no banco, quando eu vi que ele foi abrir a boca, eu falei, ai, ai, ai. Foram falar perto da pessoa errada. Ele disse assim, rapaz, você tem razão. Vocês são a nata. Ficavam boiando lá na igreja, que nem nata no leite, sem saber o que fazer da vida, e como não tinha o que fazer, vai parar aqui. Como não se encontraram em nada, pararam aqui. Ele diz assim, ministério é para quem não quer. Henry Jovett, um teólogo, diz o seguinte, que ministério não é quando todas as portas se fecharam e só sobrou do ministério. Ou seja, eu poderia ser um bom dentista, mas decidi ser pastor. Eu não consegui ser dentista. Eu poderia ser um bom médico, mas decidi ser pastor porque eu não consegui ser médico. Eu provei várias vezes na faculdade, na prova. Eu tentei ser advogado, não deu certo, então eu acabei pastor. Ministério não é quando tudo se fecha e sobra o ministério. Ele diz ministério é quando tudo é possível, mas você só enxerga o ministério. É um peso. Ele diz, você poderia ser qualquer outra coisa na vida e bem, mas você só enxerga aquilo porque Deus colocou sobre você um peso. Então, pastorado é para quem não quer. É para quem é chamado por Deus e convencido por Deus a fazer algo pelo qual ele vai sofrer por um bom tempo. E ser cristão é isso também, gente. Ser cristão é isso também. Nós corremos esse risco de achar que ser cristão, né, é beneficiário. Não. A partir do momento que você decidiu fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Não tem escapatória. Quando você decide fazer a vontade de Deus, não acha, agora as pessoas vão me amar, porque eu vou falar só o nome de Jesus. Não, é aí que elas vão te odiar. Elas vão te odiar porque quem vem após Cristo deve negar-se a si mesmo para ser perseguido pelo mundo.
A gente abandonou coisas por causa de Cristo, como Jairo. Mas a gente não deve achar que estar com Cristo agora, caminhando com Ele, as coisas facilitaram. E como que você garante isso, pastor? É só a sequência do texto. Jesus diz o quê? Jairo, vamos então para sua casa. Jairo está como agora? Aliviado, esperançoso, né? Balançando a mão e dizendo, ele vai chegar lá, ele vai orar, vai impor a mão e a minha filha vai ficar bem. Porque eu já vi ele fazer isso. Estamos a caminho de casa. Quantos minutos faltam para isso acontecer? Falta pouco. Ele está naquela expectativa, né? Olhando para Jesus, olhando para si, recebendo já o olhar discriminatório e condenatório das pessoas que dizem o quê? O Jairo virou a casaca. Ele era flamenguista e agora é vascaíno? Como assim? Como ele era da sinagoga e agora está com Jesus? Já está recebendo aquela positividade, né, da multidão. Já está recebendo tudo aquilo, mas ele não está nem aí. Ele está aceso. Só que aí, gente, tem uma mulher no caminho. Uma mulher doente. E é interessante como o texto faz referência à menina e à mulher. A menina tem 12 anos e está para morrer. A mulher tem 12 anos que não vive. Porque há 12 anos ela sofre de uma menstruação ininterrupta. Um fluxo de sangue. Essa mulher está anêmica. Essa mulher está doente. Essa mulher está à beira da morte. Enquanto a menina está morrendo na idade para se tornar mulher, essa mulher pegou uma doença que não pode deixar ela ser uma mulher mais plena ou completa, que é gerar um filho. Ela não pode ter filho. Não disse essa mulher solteira, casada, viúva. Se ela tinha uma família, ela estava há 12 anos sem ver a família. Porque se você ler Levítico, a mulher, quando ficava no seu período menstrual, ela tinha que ficar fora de casa. 7 dias fora de casa, depois tinha que ir no templo, provar que aquilo acabou, que cessou, e aí fazer o rito de purificação e voltar para casa. Essa mulher está 12 anos sem ir para casa se ela tinha um marido e filhos. 12 anos sem ir. Se não tinha filhos, não podia gerar um filho. Jogada de lado. Não pode tocar em ninguém. Por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, uma mulher, nesse período, já tem que ficar fora de casa exatamente para ficar isolada, porque ela está cerimonialmente impura. Então, se ela toca alguém, ela torna aquele alguém impuro também. Então, ela não tinha contato, conversa. Nada. Nada. Absolutamente nada. Jogada. Veja, enquanto Jairo rompe a multidão e o corredor se abre porque é Jairo, o que essa mulher tem que fazer? Ela tem que se enfiar na multidão fraca e empurrar todo mundo até chegar em Jesus. Ela tem que ir arrebentando no ombro, no cotovelo, se esgueirando, agachando, rastejando, pulando por cima, para tentar tocar. E quando o texto diz que ela toca a orla da veste, quer dizer, a barra da túnica, isso mostra que ela também está prostrada. Ela foi se arrastando. Ela foi chutada, pisoteada. E se alguém soubesse que ela estava naquela situação, ela ia morrer apedrejada antes de tocar em Jesus, porque ela estava tornando todo mundo que ela estava encostando impura, segundo a lei. Aí, isso leva tempo. O texto diz que ela ouve falar que Jesus está passando, ela sabe que Jesus faz milagre, que essa é a fama de Jesus, ouvindo a fama, já expliquei esse termo em grego, né? Peri, de periferia, periférico, aquilo que está em volta, ela ouvia falar. Isso gera fé. Se ele fez, ele pode fazer por mim, se ele fez com outros. Se eu tocar, eu não preciso nem que ele ore, que ele estenda a mão, que ele ponha a mão na minha cabeça. Eu não preciso nem que ele converse comigo. Se ele cura, é só eu encostar e não precisa ser nele. Se eu tocar na roupa, isso é muita fé. E ela vai. Isso leva um tempo. E Jesus está caminhando com Jairo e a multidão ali, apertando. Quando ela toca, o texto diz que ela é curada na hora. Se Jesus só olhasse para o chão assim, fizesse assim para ela e continuasse, estava bom, mas Jesus para. Aí quando ele para, Jesus faz uma pergunta: alguém me tocou? Os discípulos já estão indignados, que agora eles estão trabalhando de freelancer de segurança, estão os 12 em volta de Jesus, porque ninguém deixa Jesus andar. Eles olham para Jesus e assim, pô, brincadeira, né? Com um tanto de gente de um lado do outro, na frente e atrás, você fala, alguém tocou. É óbvio que alguém está te apertando. Isso é lógico. Você faz uma pergunta dessa, como você quer que a gente saiba quem fez isso? Ele diz, não, porque foi um toque diferente. Não foi um empurrão. Não foi alguém tentando me segurar. Alguém me tocou com fé. Porque de mim saiu poder. Aí Jesus decide não continuar andando enquanto a pessoa não disser.
A gente não sabe o tempo que levou, mas o texto diz que parece ter sido um tempo considerável, porque ela estava com medo de se manifestar. Aí agora, será que eu conto? E se eu contar e o povo me apedrejar e ele não puder fazer nada? Eu não acredito que eu fui curada dessa hemorragia e posso morrer na pedrada. Eu me livro de uma coisa para cair na outra. Aí ela leva um tempo, mas ela toma coragem. Porque Jesus diz, olha, eu quero saber quem foi. Ela diz, fui eu. E aí ela conta toda essa história desde o começo. E se ela for que nem eu, para contar uma história, isso demorou, gente. Né? Se ela for igual eu para contar uma história, isso demorou. Ela contou, eu estava fervendo água lá em casa. E aí naquele dia eu senti um mal-estar, fui no banheiro, vi que estava daquele jeito, entendeu? É igual eu contando história. Vai lá desde que eu nasci. Aí isso leva um tempão. O texto diz que ela contou a Jesus toda a verdade. Jesus pacientemente, diferente das pessoas, algumas pessoas que me escutam, que não têm paciência, Jesus pacientemente ouviu toda a história. Vai em paz. Né? Tua fé te salvou. Despede ela. Agora vamos tirar a cena dela e de Jesus da multidão, vamos olhar Jairo. Como que está Jairo? Oh, meu Deus do céu. Essa menina vai morrer, Jesus. Será que dá para meter o pé nessa mulher? Ô, mulher, se não tinha outra hora, não tinha outro momento para você fazer isso, tinha que ser agora. E agora? Né? Se ele é ansioso igual eu, ele está comendo unha. Se ele é ansioso igual eu, ele está quase que dizendo, Jesus, vamos, larga essa mulher aí, deixa essa mulher. Ele poderia ter dito, oh, quem te chamou foi o chefe da sinagoga, cara. Como é que você vai parar com uma mulher doente? Eu tenho uma preferência, além de ter eu chamado primeiro, eu sou quem eu sou. Esse homem deve estar aflito, esperando todo esse tempo para que Jesus vá. Aí Jesus olha para ele e diz, ó, vamos continuar. Só que o texto diz que Jesus ainda falava com a mulher. Vem o pessoal da casa do chefe da sinagoga, ou seja, o pessoal da sinagoga. E aí eles dizem assim, olha, por que você ainda incomoda o mestre? Tua filha morreu. Aí a gente não pode entender aqui que quando eles dizem por que incomodas o mestre, é porque eles chamavam Jesus de mestre porque tinham Jesus como mestre. Quando eles dizem isso, é ironia a nível hard, né? Porque eles são da sinagoga, eles não gostam de Jesus. O que eles dizem? Ó, o mestrão aí é muito ocupado. O mestrão não tem tempo para você. Ele é muito ocupado, ele não consegue organizar. Então, agora não incomoda mais o ocupado aí. Né? Tua filha já morreu, já era. Põe a culpa nele. Põe a culpa nele. O mundo de Jairo está a 1 milímetro de desabar. Por quê? Porque ele abandonou quem ele era, abandonou o prestígio, o cargo, largou tudo aquilo, prostrou-se ao pé de Jesus e nem isso resolveu. O Jairo ia voltar para uma sociedade falida, sem prestígio e sem a filha. Só que antes que esse mundo desabe, vem a única frase que vale a nossa vida, que é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus parou de propósito. Jesus esperou que a menina morresse de propósito, para mostrar que não é só abandonar as coisas, como se fosse uma troca. Eu abandono coisas e Jesus faz coisas por mim. É crer. Se Jairo tivesse tido a sua filha pela troca, seria obra. Jesus curou minha filha porque eu abandonei. Quantos legalistas cristãos você conhece assim? Você acha que a minha vida é abençoada, mas também olha o tanto de coisa que eu renuncio. Eu sou um sujeito da renúncia. Eu não tomo Coca-Cola, digo uau! Mas põe 5 colheres de açúcar no café. As pessoas acham que Jesus é essa moeda de troca. Eu abandono alguma coisa para que Jesus faça o que ele promete fazer por mim. Jesus deixa isso claro, que não é assim. Jesus não diz, Jairo, vamos lá, você já abandonou coisas, eu tenho por obrigação agora fazer alguma coisa por você. Jesus não diz isso. Jesus disse, olha, agora nós chegamos no ponto. Você precisa crer em quem eu sou. Toda a tua renúncia tem que ser a partir da fé e não antes da fé. Não é abandono de vícios que gera fé, é a fé que gera abandono de vícios. Já tinha que aprender a lição mais difícil. Não é o que a gente deixa que faz com que Jesus nos abençoe. É a nossa fé em quem Ele é que faz com que as coisas aconteçam para nós. Jesus diz, Jairo, até aqui, você acha, pela religião que você é acostumado a viver, que é moeda de troca comigo. Mas não é.
Por isso, eu não curei enquanto ela estava viva. Eu deixei que ela morresse. Porque agora, ou você acredita em mim, ou você acredita em mim. Como é que vai ser, Jair? Não temos. Não temos o que eles estão dizendo. Creia. A fé, gente, ela é incompatível com obras para a salvação. As obras são produto, resultado da fé, e não o contrário. Quantas pessoas você conhece que acham que merecem algo de Deus porque abandonaram coisas? Você já chega e diz assim, eu vou contar o meu testemunho pessoal da minha conversão. Eu traí a minha mulher, eu tinha 4 amantes. Aí quando eu vi que era errado, eu abandonei as amantes, Jesus me abençoou. Eu digo, e quando ter amantes foi certo? Então, quer dizer, o sujeito acha que porque abandonou uma coisa óbvia, né? Que é óbvio que não é para ter amante. Não precisa nem ser crente para saber disso, que trair uma pessoa é errado. Mas ele acha que isso é vantagem, né? É como você dizer que as coisas acontecem com você hoje porque você abandonou as drogas. Gente, abandonar a droga é uma coisa que devia ser de consciência, porque mata miserável. Aí ele acha que isso é uma troca com Jesus. Ele acha que Jesus abençoa porque a gente abandona coisas que a gente não deveria nem ter começado, nem ter praticado. Não dá para viver um evangelho desse, de legalismo, de achar que a bênção de Deus é porque você fez alguma coisa ou deixou de praticar alguma coisa. Jesus pega todo esse pacote de renúncia de Jairo e diz, Jairo, eu entendo isso aqui, mas isso aqui não é a causa, isso aqui é o efeito. A causa é, você veio em mim por quê? Por quem eu sou ou pelo que eu posso fazer? Curar tua filha, você já viu eu curando, você sabe que eu posso fazer. Mas crer em quem eu sou implica em, ainda que morra, viverá. Implica em, mesmo que ela morra, Jesus pode ressuscitar, porque eu sei quem ele é. Por isso que Jesus deixa a situação piorar. Por isso que só renunciar a coisas e ir após Jesus não resolve o problema, porque às vezes o problema piora. Veja, Jairo renuncia e tem uma filha doente, depois que renuncia achando que ia dar certo, ele pega uma filha morta. Então, como que andar após Jesus, fazendo renúncias, é a garantia de que a gente vai viver uma vida boa? Jairo experimentou que não. Jairo diz, olha, piorou depois que eu renunciei. E fui lá perguntar para ele, porque ela só estava doente, agora ela morreu. Jesus não deixa a gente iludido. Por isso que às vezes a situação que você vive vai piorar. Por quê? Porque essa situação ainda não arrancou fé de você. Ela ainda está arrancando de você só bons pensamentos, pensamento positivo. Não, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo, não, não é isso que Jesus quer. Enquanto isso não te espremer, até você dizer assim, Senhor, eu creio em ti. E creio em ti na mesma medida em que eu te amo. Aí foi que o negócio aconteceu. Crer, gente, tem que ser o primeiro passo. Abandono de coisas, de vícios, de pecados é resultado, não pode ser barganha. Jairo abandonou toda uma vida religiosa e entendeu que não era só o abandono. Ir após Jesus implica em crer quem ele é. Em crer em quem ele é. Jesus chama esse homem à fé. Quando Jesus diz não temas, creia somente, não dê bola para o que estão falando. E não acredite que eu estava indo porque você mostrou, abandonando coisas que estava disposto a me seguir. Agora chegamos no ponto, Jair. Essa viagem só continua se você acreditar em mim, sem nenhuma segurança e sem nenhuma garantia, porque tua filha está morta. Crença em segurança. Você aluga uma casa sem fiador? Sem uma garantia? Dificilmente alguém faz isso, né? Alugar uma casa sem garantia nenhuma. Jesus está dizendo, olha, você não tem garantia nenhuma mais, Jair. Você não tem nem mais o que abandonar. Você não tem nem mais o que deixar. Agora, ou você acredita, ou você acredita. E Jairo acata aquela palavra. De fato. A partir desse passo agora, Jairo vai por fé. Só na fé. E Jesus vai. Aí o texto diz que Jesus chega lá na casa. Como Jairo é o chefe da sinagoga, então o velório na casa de Jairo era o quê? Era um evento. Né? Morre o prefeito, vai todo mundo no velório lá no lugar social. Porque é o prefeito. Morre um artista. Lembra do Ayrton Senna quando morreu? Eu achei que iam desenterrar depois que enterraram, de tanta, né, de tanta comoção. Eu já era esse camarada, então já tem gente na casa dele chorando.
Tem gente lá pranteando a menina, né? E aí, no mundo antigo, tem as carpideiras, né? Eram pessoas contratadas para dar um ar de tristeza no velório. Então, elas eram cantoras e choronas, lamentadoras, chamadas e convidadas para chorar. Eram contratados músicos que tocavam músicas tristes para aflorar a tristeza. E o instrumento principal era a flauta. Então, nós tínhamos um Kennedy das antigas, né? Tocando uma flautinha com uma música bem triste para ver se toca o coração, tocando lá Oceanos, né, do Rio Song, né? Aquela musiquinha que se ouve no Rio já começa a chorar só pelo tom e daí tá todo mundo lá chorando. As carpideiras, ó, belisca aí, vamos chorar que o chefe tá chegando, a gente precisa mostrar, mas ele tá pagando, vamos dar aqui o lamento, vamos dar o ar fúnebre no negócio. Jesus chega e não conta uma piada. Jesus fala uma verdade. Ele olha e diz, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas ela está dormindo. Quando Jesus diz aquilo, Jesus não diz para eles. Jesus diz para que Jairo escute, para que Jairo não fique comovido com o que está acontecendo. Para que Jairo não perca a essência do que ele tem que fazer. Só que aí todo mundo racha de dar risada. Quando Jesus diz que ela não morreu, está dormindo, todo mundo ri. Por quê? Eles dizem, ele acha que a gente não sabe distinguir quando alguém está dormindo ou quando alguém morreu. E eles riem. Agora, você já fez uma pergunta nesse texto? Como é que as pessoas conseguem sair de um momento de tristeza profunda e lamento, que o texto diz que todos pranteavam, para uma gargalhada? Isso só pode acontecer no velório quando quem está chorando com fingimento. Quando quem está chorando não está chorando de verdade. Que quem está chorando de verdade não consegue sair de um lamento profundo de desespero para uma gargalhada desse tamanho. Ainda mais quando diz que a menina não morreu, o que deveria ter trazido uma esperança, traz para eles uma piada. Eles dizem, o quê? Ela está viva? Aleluia! Mas não, eles riem. O que a gente pode tirar disso do texto? Que tem pessoa que senta para lamentar o teu problema, mas não está triste. Está querendo tirar alguma vantagem de ti. Chorar na casa do chefe da sinagoga é vantajoso, né? A gente está chorando a filha do dono do negócio. Então eu preciso mostrar que eu estou aqui. Eu preciso mostrar aqui alguma comoção. Tem gente que chora os teus problemas porque quer tirar vantagem de você, mas o dia que você disser assim, olha, eu creio que Jesus vai resolver o meu problema, ele racha de dar risada no mesmo minuto, porque ele não quer saber do teu problema. Existem pessoas que vivem ao nosso torno exatamente assim. Tem pessoa que gruda em você. No dia que você mudar de mente, que você muda o teu comportamento, que você muda o teu coração, a pessoa ri de você. Zomba de você. Eles começam a rir porque nunca se importaram com a menina, nunca se importaram com Jairo, não ficariam felizes com a ressurreição da menina, como não ficaram. Para eles é vantagem que a menina morra. Por quê? Porque a gente arranca de Jairo, nesse momento de vulnerabilidade do homem que perdeu a filha, o que a gente quer. Então, quando Jesus diz que ela está dormindo, mas não morreu, eles se partem de dar risada, porque não estão nem aí para o problema. Não estão nem aí para isso. Eles nunca foram próximos de Jairo. Jairo acabou de descobrir que a congregação que ele tanto achava que tinha prestígio, ele nunca teve. O que ele teve foi babaú. O que ele teve foi gente puxando o saco. O que ele teve foi gente só alimentando o ego dele por vantagens. Pouco importa se a filha está doente, pouco importa se ele vai morrer, se ela vai morrer. Eles riem. Aí quando eles riem, o que Jesus faz? Jesus expulsa todo mundo. Se vocês não conseguem comungar de uma notícia boa, de que a menina não está morta, mas dorme, então vocês também não vão ver o que eu vou fazer. Saem daqui. Jesus se encarrega de expulsar essas pessoas da sua vida. É o próprio Cristo quem faz isso. É o próprio Cristo quem dá esse afastamento. Jesus olha para essas pessoas ali e diz, vamos chorar em outro lugar. Vou chorar onde existe morte de verdade e de coração, ou vou enganar que vocês estão tristes por alguém que morreu em outro canto. Não aqui. Não aqui. Já aprende a primeira lição, que andar após Jesus elimina os falsos amigos. Tá? E você não precisa nem fazer a lista. É automático. É automático, gente.
que andava no teu pé pelas vantagens que você podia dar, não lembra nem o teu nome mais. Se te encontra, corta-volta. Porque andar por Jesus é isso. Andar por Jesus é anonimato. Andar por Jesus é andar com quem pensa como o Evangelho. Aí Jesus chama os 3 discípulos que ele leva. E outra coisa interessante é que toda vez que o tema foi ressurreição, esses 3 estavam juntos. Pedro, Tiago e João. Chama Jairo a esposa. Aí vai no quarto, a menina está lá, morta. É a primeira vez que Jairo vê a filha de fato morta. Jesus chega, pega na mão dela e diz: menina, levante. Talita, talitá, menina, comigo, levante. E a menina acorda. Eles ficam assombrados porque sabem que ela morreu. E do mesmo jeito que aquela mulher, depois de 12 anos, voltou a ser mulher, essa menina de 12 anos tem a chance de se tornar uma agora. Viva. Viva. Jesus levanta ela, olha para eles e diz assim: ó, não contem para os outros isso aqui. Não saiam contando para todo mundo, senão vocês vão adiantar alguns fatos aí que eu não quero que seja adiantado. Vão me perseguir, vão querer me matar e eu tenho que chegar lá na data da cruz. Então, deixe isso quieto. Sabe que Jesus era tinha um senso de humor muito bom. Muito bom. Eu chego para essas pessoas aqui que olham, falam e escutam. E diz, não conta nada para ninguém, né? Não contem. Mas Jesus também faz isso com o mudo. Jesus com o mudo e diz, não conta para ninguém. Você nunca falou, faz muitos anos que não fala. E Jesus diz, olha, não conta. Que jeito, gente? É muito senso de humor, né? Não fale isso para ninguém. Eu duvido, mas duvido que aquele homem fez o que Jesus mandou. Não fez. Ele contou. Eu estou tendo sem falar, será que eu não vou dizer? Não conta. É claro que contaram. É claro que está sendo contado. Outra coisa interessante do texto é por que Jesus manda dar ela de comer? Manda dar comida para ela. Exatamente para desmistificar. Essa menina não virou um anjo, ela não virou um espectro, ela não é um santo, ela não é um poder, uma energia. Ressuscitou e agora ela veio que nem um X-Men, um Wolverine da vida. Não, ela continua menina. O ser humano tem que comer. Ela ficou todo esse tempo doente, provavelmente não se alimenta, isso fraquejou mais, ela morreu com falta de comida e pela doença. Agora ela precisa se alimentar, ela é gente. Leva essa menina para almoçar. Porque Jesus sabe que a gente é caprichoso de pegar um milagre ambulante, alguém que Jesus fez um milagre, e fazer dele um santo. Fazer dele um testemunheiro que vai vender DVD. Né? Lembra dos DVDs, dos testemunheiros? Tem uns que dizem assim, eu fui 5 vezes ao inferno e voltei. Eu digo, por que não fico lá? Tem que voltar para contar essa história horrível. Esses testemunhos do que eu fiz, eu fui, eu falei. Tomei 7 tiros e 2 facadas. Eu digo, gente, isso não é uma boa coisa. Você devia ser um traste. E o sujeito conta como vantagem. É mais a ideia do abandono, não é que eu falei no início. Deixa uma vida em troca de Jesus por obra. Eu abandonei, Jesus me abençoa. Não, não. Por isso que histórias de testemunhos não geram fé. É só testemunho de Jesus que gera fé. Amém. Eu tinha lá no seminário um amigo, ainda é meu amigo, africano, mora hoje lá em Luanda, na Angola, pastor Ribeiro Francisco Victorino. E eu levei ele para Curitiba, numas férias de 2008, do seminário, para pregar. E um pastor desavisado chegou até ele e disse assim, ô, pastor Ribeiro, não é seminarista Ribeiro, quando você for pregar, conta suas histórias lá da África para nós, né? Conta lá o que você passou na Guerra Civil, ele era criança na época da Guerra Civil da Angola. Conta para nós toda a história, a gente quer saber o que você enfrentou. O Ribeiro olhou para ele e disse assim, pastor, se você quiser ver minha história, me convida para comer um frango. Me convida para almoçar na sua casa, eu vou ter todo o prazer de contar, mas no púlpito eu só conto a história de Jesus Cristo. A única história que eu tenho para contar é de outro, o testemunho que eu tenho para te dizer é o da cruz. Não tenho testemunho para eu te contar. As pessoas amam, né? Criar sensações das pessoas com histórias tristes. As pessoas gostam disso. Por isso que quando alguém recebe o milagre de Jesus, logo alguém já quer lucrar com ele. Vamos fazer vídeos, vamos contar a sua história. Vamos ver quantos views dá, vamos ver que na época do DVD, né, quantos DVD vende. E aí tem um cartaz, né? Eis isso, eis aquilo, eis bandido, eis bruxo, eis não sei o quê, eis não sei das quantas, eis aquilo outro. E dizem agora, não, agora ainda não sei o que eu sou, mas estou lucrando com ele. Jesus diz, dá de comer essa menina porque ela é uma criança, a coisa continua normal, ela vai morrer,
Se ela precisa comer, é porque ela não ficou imortal, quer dizer, então ela vai crescer e vai morrer. Você sabia que ela vai morrer? E ela morreu. Essa menina que voltou a morrer, como Lázaro morreu. Porque só Jesus é o primogênito entre os mortos, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. O resto vai morrer e vai aguardar a ressurreição de último dia. Então Jesus diz isso, dá ela de comer. Não mistifiquem isso aqui, não beatifiquem essa criança. E como vira a vida de Jairo? Aí que é legal, para encerrar. A gente não sabe. O texto se cala. Mas eu acho que foi espetacular. Deve ter sido uma vida espetacular desse homem depois disso. Um homem liberto. Liberto do que ele achava que era certo. Liberto de prestígio e de elogio de outros. Liberto, vendo a filha crescendo. Seguindo Jesus Cristo pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Entendendo que Jesus é quem é. Por isso, Jesus pode trazer alguém dos mortos, entendendo que não é o que se deixa que faz com que Jesus venha até nós, mas crendo em quem ele é que faz com que a gente abandone o que deve ser abandonado. Hoje a gente aqui não abandona mais coisas em troca, em barganha. Hoje a gente abandona por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Nós aqui não temos nenhuma... Se eu for dar um microfone para cada um contar a própria história aqui como testemunho, a gente vai querer disputar quem tem a história pior, não é? Aí vai querer saber quem foi o pior. O Felipe contou um trechinho de 10 segundos, 20 segundos da dele domingo passado e a gente já quase chorou com ele, né? Ele nem terminou. Ele foi até uma parte. Eu tenho a minha. Né? A Nil enterrou pai e mãe no espaço de 6 dias. Na Covid e não morreram de Covid. E aí, se a gente for buscar aqui, só quem é mais novo ainda não tem muita tragédia para contar. Mas não se engane, vocês vão ter. Se chegar na minha idade, vocês vão ter um monte. Porque assim é a vida. Não é o que a gente deixa, é quem Jesus é. Jairo entendeu isso. Eu abandonei achando que ele estava indo pela troca. Ele me fez conhecer que nenhuma troca vale quem Jesus é. Ele nunca mais voltou a ser chefe da sinagoga, mas é pela razão certa. Por causa de Cristo e não pelo que Cristo pode fazer. Coloque-se de pé, por gentileza. Que você creia em Jesus Cristo de todo o teu coração. Que você, se até hoje você carregava a ideia de que Jesus te abençoou porque você trocou com Ele uma vida ruim por uma vida melhor, abandone isso também. A vida ruim já deveria ser abandonada pela lógica. Ela era ruim. Mas pense do ponto certo. É a partir da fé que eu abandonei. É a partir da fé que eu ainda tenho que abandonar coisas. Porque nós estamos diariamente voltando aos velhos hábitos e aos velhos vícios. Tem coisa que a gente abandona por um tempo, mas depois não consegue mais. Basta um gatilho, basta alguma coisa e você volta. Volta a praticar como se nunca tivesse parado. E aí a gente corre o risco de viver de remorso e não de arrependimento. Vivendo de remorso você sente a dor na hora, mas a hora que passa você faz de novo. Quando na verdade deveríamos viver de arrependimento. Aquilo tem que doer a ponto de a gente nunca mais querer experimentar aquela dor de volta. Então abandonar pela razão certa, por Jesus. Deixar de ter maus hábitos por causa de Cristo e não por uma troca. Jesus, eu vou dar uma melhorada e daí o Senhor dá uma melhorada no meu lado também. Não é assim que funciona. E entender que andar após Cristo, pode ser que a situação piore. De uma filha doente, você vai ter que ter Jesus diante de uma filha morta. Diante de uma situação que está difícil, você vai ter que ver Jesus na hora que ela piora. Na hora que ela aperta mais do que já está apertando. E você diz, não dá para apertar mais. E Jesus diz, dá. Dá sim. Eu vou mostrar para você como dá. Porque não depende de você, só depende dele. A única coisa que depende de nós é crer. Não é crer em mais alguma coisa, é só crer. E a partir disso, o próprio Jesus vai tomando conta de mostrar para você, e revelar a você, e afastar de você aqueles que estavam do seu lado, chorando com o seu problema, mas quando ouviram que ele tinha a possibilidade de ser resolvido, racharam de rir da tua cara. Deus vai afastando essas pessoas. Vai mostrando que nunca estiveram do seu lado porque choravam de fato com você. Estavam enquanto o teu choro gerava vantagem. O dia que você diz, olha, resolvi, eles riem e duvidam. E dizem, não dou um mês. Como eu vi isso quando me converti? Meu Deus. Eu não dou um mês para o santo voltar. E lá se vão, 2002, sou ruim de conta.
É tudo isso de tempo já. E aí vem Deus e ainda me chama para pastor. Meu Deus do céu, só Deus para achar que isso dá certo, mas se Ele acha, eu vou fazendo, né? O que eu vou discutir? Que depois que eu me converti, vem alguém e diz assim, você vai ser pastor. Eu falei, cara, crente já era muito difícil. Você está doido. Aí quando eu preguei a primeira vez, eu não consegui mais ficar longe disso. E assim é a nossa vida cristã, gente. Quem experimenta isso aqui, de fato, de verdade, não sai. Não sai. Você se decepciona, porque a vida decepciona a gente, mas a gente continua confiando, crendo e esperando. Feche os olhos, Pai.